Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. É um prazer estar aqui falando para esta conceituada instituição espírita, Centro Espírita Vila de Abrantes, a convite das nossas amigas daí do movimento espírita desta conceituada cidade, não é? A nossa proposta para a reflexão de todos nós é um tema que nos convida a certo aprofundamento no que se diz respeito à relação do homem com a natureza, do homem consigo mesmo, a interatividade que existe entre nós e esse organismo vivo chamado de Mãe Gaia, planeta Terra. Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, no primeiro capítulo desta obra, que foi psicografado no ano de 1996, 95, 96, ele vai falar no primeiro capítulo sobre a medicina holística, a relação da alma com o corpo e a natureza. E ele inicia dizendo as seguintes reflexões. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente, que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se consciente ou inconscientemente à recuperação. Ele está dizendo aqui que cada vez mais se evidencia que a raiz, a matriz da origem das nossas doenças emocionais está relacionado ou relacionada ao nosso pensamento. Vejamos bem. As tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc, etc. Então, Filomeno diz que as nossas tensões mal direcionadas, a forma como nós estamos pensando, como nós estamos construindo os nossos pensamentos, conforme Buda iria afirmar, somos o que pensamos, com pensamento construímos o mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, a matriz dos nossos sofrimentos, das nossas doenças, está na nossa consciência. E aí ele vai dando, ou melhor, a Joana de Ângeles, ela tem uma citação e fala perfeitamente sobre essa questão da nossa consciência. Ela diz assim: adquirir uma consciência responsável é meta nossa na presente encarnação, o que nos facilitaria a educação do pensamento e a disciplina dos hábitos. Educar o pensamento é direcioná-lo de forma positiva, edificante, firmando em propósitos saudáveis. Ou seja, Joana nos convida a analisarmos a nossa consciência, que ela é responsável por todas as nossas ações, as nossas atitudes, a forma como nós nos comportamos no mundo, enfim. E aí, o Filomeno de Miranda, nesse grande conclave que ocorreu no plano espiritual, era uma palestra de um conferencista, de uma entidade espiritual muito evoluída, que falava sobre a relação do homem com a natureza. E ele diz assim: a influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde,
pelo estimular ou reter da energia que a sustenta, e quando bloqueada, pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Ou seja, ele vai dizer que essa influência da mente sobre o corpo é de grande significação. Ou seja, muitas das nossas doenças, elas são psicossomáticas, não é? Nós somos os geradores de determinados tipos de doenças, ou determinados tipos de padrões que você estabelece na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de ser. Quando os espíritos revelaram para Kardec que o céu e o inferno é um estado de consciência de cada um de nós. Aonde é que está o céu? Aonde é que está localizado o inferno? Em você, dentro do mundo íntimo de cada um. Nós somos os construtores dessas grandes moradas, quer seja as moradas celestiais, quer seja as moradas infernais, que são construções mentais nossas. Isso está muito bem evidenciado pelos estudos da neurociência, da psicologia moderna, da psicologia transpessoal, da psicologia analítica. Vai dizer que a maioria das nossas enfermidades é por conta da não aceitação de você ser o que você é, de você não procurar mudar as suas frequências, mudar os seus padrões. E aí, Filomeno diz assim: a mente, exteriorizando as aspirações do espírito, impõe à organização somática as suas próprias aspirações e preferências, que se corporificam, quando mórbidas, nas mais diferentes dependências e patologias responsáveis pela desarticulação dos seus mecanismos. Assim sendo, qualquer abordagem, olha o que é que ele diz aqui, assim sendo, qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial, e sim holística. Esse holismo que o Filomeno aborda nós vivemos em uma grande teia da vida. Estamos todos interconectados com todos. Tudo está em tudo. Vejamos mais adiante as suas considerações. Mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente, na sua recomposição emocional. Ou seja, você precisa fazer uma recomposição emocional. E que ele diz assim, que é originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios e na vivência, meus amigos, concorde com os ideais de engrandecimentos, que são catalisadores das forças vivas presentes em a natureza. Ou seja, ele está dizendo que a gente tem que estar muito bem conectado com a natureza, o mundo onde nós vivemos. Como é que nós estamos estabelecendo as nossas relações com os nossos irmãos inferiores, os animais inferiores? Como é que esses animais nos vê? Será que alguém já parou para analisar? Qual é a visão do reino animal com relação ao Homo sapiens sapiens? Como é que os animais nos vê? Ele nos vê, certamente, como o maior predador, um animal feroz. A visão que esses animais têm de nós, eu imagino que é uma visão de um animal altamente feroz que nós somos diante deles. Então, o que Filomeno diz aqui, que esses painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios. A maioria dos nossos pensamentos são pensamentos negativos.
não são pensamentos saudáveis. Então, se você pensa negativamente, você cria correntes negativas e você joga para a psicosfera do orbe terrestre, da Mãe Gaia. Então, ele continua dizendo, na concepção ecológica espírita, o maior desafio ecológico para a humanidade é o ser humano, olha o que ele diz aqui, o maior desafio para a humanidade é a criatura humana despoluir-se mentalmente ou espiritualmente, libertar-se da escravidão relacionada aos bens materiais e aprender a contentar-se com o pouco, o essencial ao desenvolvimento da inteligência e do amor, o vital à evolução moral e intelectual do espírito que habita um corpo perecível. O que eu achei muito interessante nessa citação do livro Trilhas da Libertação, meus amigos de Vila de Abrantes, quando ele diz assim, que o maior desafio nosso é despoluir-se mentalmente. Os nossos lixos mentais é que têm criado essas pandemias que periodicamente assolam a humanidade. Nós sabemos que as doenças epidêmicas, ela tem a sua origem animal, o consumo da carne animal. O homem consome milhões e milhões de toneladas de carne animal durante um ano inteiro. São bilhões e bilhões de toneladas de carne animal que é consumida em várias partes do mundo. Então a gente sabe que essas grandes pandemias, ela tem origem na carne animal. Então é para a gente rever os nossos conceitos de como nós estamos querendo mudar para o mundo de regeneração se a gente ainda tem estado de selvageria, de consumir ainda carne animal. Eu não sou contra de quem consome ou não, mas é necessário a gente começar a ter uma nova percepção dos nossos irmãos de humanidade, não é? É necessário a gente começar a estabelecer uma relação diferenciada, ou melhor, amorosa, com todos os nossos irmãos de humanidade. Quando eu digo irmãos em humanidade, são os nossos irmãos inferiores, o reino animal inferior. Então, no livro O Consolador de Emmanuel, tem uma pergunta que diz assim: o meio ambiente influi no espírito? O que é que vocês acham? O meio ambiente influi no espírito? Olha a resposta. O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influência. E quem são os seres que vivem na nossa ação, na nossa zona de influência? A natureza. Como é que nós estamos lidando com o nosso lixo? Como é que nós estamos consumindo muitos bens supérfluos? Como é que nós estamos tratando os nossos animais? E a gente vê periodicamente a mídia televisiva mostrando os maus tratos que a gente tem com os animais, a poluição sonora, os paredões em períodos de pandemia, a poluição sonora, músicas que fazem apologia à sexolatria, que são músicas verdadeiramente de baixo escalão, de baixa vibração energética. Isso vai poluindo a nossa mente, não é? Então, como é que nós estamos interagindo com o nosso planeta, com o nosso meio ambiente? Se há uma mudança climática na Terra, significa que nós vamos sofrer essas consequências. E já estamos sofrendo essas consequências. Então, se há uma alteração no clima da Terra,
o nosso estado emocional, o nosso humor vai se modificar. Então, no livro Consolador, Emmanuel diz assim: como devemos compreender a natureza? Está lá na questão 27. Qual é a compreensão que devemos ter da natureza? Olha a resposta dos Espíritos. A natureza é sempre o livro divino, onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria, livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Ou seja, é uma escola. Como é que nós estamos tratando a nossa escola, não é? Chamado planeta Terra, o nosso grande hospital, que também é o planeta Terra. Na questão, ou melhor, é um texto de Vilaça, que ele diz assim: qual a responsabilidade do espírita para com o planeta? Em minha amiga Ana Natália, que nos convidou, aos companheiros de Abrantes, não é? Qual a responsabilidade do espírita para com o planeta? Vejamos bem. Em nível ético, a doutrina nos lembra o nosso compromisso com o bem-estar do próximo e com a ação para tornar realidade ajuda material e espiritual. Também essa conduta ética deve se refletir em novas leis e instituições. A visão espiritual da vida nos convida a melhorar as condições sociais e ambientais do nosso planeta Terra. Então, essa é uma visão que cabe a nós espíritas. A gente realizamos palestras, discursos na tribuna espírita, pregamos amar o próximo como a si mesmo, vamos praticar amar os nossos irmãos em humanidade, vamos amar os nossos animais, mas a gente está consumindo os animais. Por que eu estou falando isso? Eu tenho participado de muitas palestras sobre ecologia, meio ambiente, sobre a relação do homem com a natureza, baseado nos estudos das obras de André Luiz. Entre eles, Os Mensageiros, que fala muito bem dessa nossa relação com os nossos irmãos inferiores. Então, a gente diria assim: quando o planeta adoece, nosso projeto evolutivo fica comprometido. Não é verdade? Eu vou repetir que isso é muito profundo. Quando o planeta adoece, nosso projeto evolutivo fica comprometido e vamos comprometer, certamente, as futuras reencarnações que teremos. Como eu encontrarei em uma próxima encarnação o planeta Terra? Se eu estou destruindo as matas ciliares, poluindo as praias, não é? Gastando água, jogando água para lavar o passeio, não é? Lavando o carro constantemente, desperdiçando água. E daqui a algum tempo, na próxima reencarnação nossa, como estará o planeta? Como será as minhas condições físicas? Será que eu estarei respirando em um ambiente melhor? Qual será o meu comprometimento físico-biológico em uma futura reencarnação se o planeta estiver totalmente destruído? Portanto, quando o Fritz Capra, ou Fritz Joffre Capra, ele escreveu um livro, o título desse livro se chama Ponto de Mutação, ou Conexão Oculta. E o Fritz Joffre Capra, que também é o autor do livro A Teia da Vida, ele vai dizer assim, que existe dois tipos de ecologia: a ecologia rasa e a ecologia profunda. O que vem a ser ecologia rasa? A ecologia rasa é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano. Ele vê os seres humanos como situados acima ou fora da natureza. Ou seja, o que o Capra está dizendo, que é a ecologia rasa, é o indivíduo que se coloca acima do meio ambiente.
ele não tem nenhum comprometimento com o meio ambiente. Ou seja, são seres humanos que se colocam acima da natureza. E a gente está vendo aí a devastação das matas, o que está ocorrendo na Amazonas, as queimadas que estão acontecendo em várias regiões do estado do Amazonas e em várias partes do mundo, especialmente aqui no continente sul-americano. E quando ele fala sobre ecologia profunda, no livro Ponto de Mutação, ele vai dizer que a ecologia profunda é um novo paradigma, que pode ser chamado de uma visão de mundo holístico, que concebe o mundo como todo, integrado e não como uma coleção de partes dissociadas. Ou seja, a ecologia profunda é quando nós estamos totalmente integrados nessa teia da vida, nesse sistema holístico, tudo está conectado com tudo. Como, por exemplo, se há a destruição das dunas aí de Abrantes, se há um avanço na construção de casas, de invasões sobre as dunas, isso vai ter repercussão. Isso vai afetar todo o nosso ecossistema, a nossa vida planetária. É claro que se destrói as matas aí, isso vai reverberar na Mãe Gaia, que é este grande organismo vivo. Agora tem uma questão que o Livro dos Espíritos trata. As leis morais da vida está muito centrada na questão da ecologia do século XXI. Como, por exemplo, a primeira lei da ecologia. Tudo está conectado a tudo. Aonde é que nós vamos achar no Livro dos Espíritos esta questão, não é? A primeira lei da ecologia, tudo está conectado a tudo. A questão 540 do Livro dos Espíritos diz assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, essa rede da via, a teoria de Gaia, que nós estamos todos conectados com tudo que existe de forma de ser vivente na Terra. Já a segunda lei da ecologia, tudo vai para algum lugar. Essa segunda lei da ecologia, que tudo vai para algum lugar, está lá na questão 728 do Livro dos Espíritos. Vejamos bem, é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar-se, pois o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Olha que coisa interessante. É necessário que tudo se destrua para haver uma regeneração. O que a gente chama de destruição nada mais é do que uma regeneração, que significa preservar, conservar e regenerar. E aí, a terceira lei da ecologia, ele diz assim: a natureza sabe o que é melhor. Qual é o item que está ligado à codificação? O livro A Gênese, não é? No item 60, capítulo 6, ele diz assim: lançai por um instante os olhos sobre uma região qualquer de vosso globo e sobre uma das produções de vossa natureza. Não reconheceis nela a marca de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Ou seja, a biodiversidade que existe. Essa grande biodiversidade, as nossas conectividades, como eu vou falar mais adiante. Essa beleza majestosa que é o planeta Terra, de 4,5 bilhões de anos de evolução, que foi constituída
movida pelo campo gravitacional do amor do Cristo planetário, esse grande diretor, esse grande espírito responsável pela manipulação da poeira cósmica, queria dar origem ao que nós chamamos hoje de Mãe Gaia do planeta Terra. Já a quarta lei da ecologia: nada é de graça, tudo tem seu preço. Não é verdade? Nada é de graça, tudo tem seu preço. No item 9 do livro A Gênese, no capítulo 18, ele diz assim: a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise. Crises frequentemente penosas, dolorosas, não é? Que carregam com elas as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Ou seja, a gente está vendo aí esses desafios que estamos enfrentando com a Covid-19. Mais de 1 milhão de vítimas em todo o mundo, 20 milhões de infectados. E qual é a lição que nós estamos tirando desta pandemia? A humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. Ou seja, eu diria que aquele período do homem das cavernas, o período do homem da nossa fase, como Leon Denis e o André Luiz, de certa forma, vão dizer de formas diferenciadas, mas tem o mesmo sentido, que todos nós já passamos pelo período do protoplasma, pelo período mineral, pelo o período vegetal, pelo período hominal, e agora, após bilhões e bilhões de anos de evolução, chegamos ao estágio do homem, não é? Da criatura humana, da raça humana mais evoluída, de nós sermos a inteligência mais da nossa face da Terra, conforme está no Livro dos Espíritos, que é o Espírito, a inteligência, essa inteligência é o princípio inteligente do universo, não é? Portanto, quando ele diz assim, que essa resiliência ambiental, que é a capacidade de um determinado ecossistema de retomar sua forma original após uma perturbação. Ou seja, o planeta passa pelos grandes cataclismos, pelas grandes transformações. Essas grandes transformações vai fazer com que a gente tire alguma lição dessas questões. Portanto, meus queridos irmãos, o Fritz Jof Capra, ao escrever esse livro, A Teia da Vida, ele falava que o planeta Terra tem os seus chakras, não é? Tem os seus pontos energéticos, como nós também temos os nossos pontos energéticos, né? E a Mãe Gaia, que é esse cérebro global, é a consciência planetária, ele vai falar o que define a vida da Terra. O que define a vida da Terra? É a diversidade, é a organicidade, é a conectividade. Essa diversidade de vida, não é? A organicidade, tudo está organizado, não existe caos. O caos é um atributo de uma grande organização. A conectividade, porque todos nós estamos entrelaçados, não é? O Peter Russell, ele escreveu um livro, o nome desse livro se chama O Despertar da Terra. E quando ele fala nesse livro, O Despertar da Terra, ele diz que o cérebro global, e que nós, na qualidade de princípio inteligente do universo, dentro desse princípio inteligente do universo, que eu sou, nós somos, não é? Estamos ligados
ao planeta Terra. Se você evolui, o planeta Terra evolui. E ele diz assim, teoria que complementa a hipótese Gaia, afirmando que os seres humanos são os neurônios da Terra e em breve a Terra será um mega ser pensante. E é verdade. A gente percebe que nós temos os nossos chakras, não é? Nós temos os pontos energéticos em nós. E os teóricos que estudam a Gaia, eles vão dizer que existem vários pontos magnéticos do planeta Terra. Portanto, meus queridos irmãos, a pergunta que nós formulamos é o seguinte: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer diante desses desafios? Vejamos uma observação de Mahatma Gandhi. Gandhi disse certa vez: nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Ou seja, é você que vai estabelecer a mudança do mundo que você aspira, que você deseja. E essa mudança do mundo começa em você, começa dentro de nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes, colocando em prática aquilo que você pensa. Você pensa, logo você vai agir, você vai materializar, tirar do seu mundo mental e colocar em prática. Essa modificação se realiza de dentro para fora, ou seja, em nossos próprios pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, em relação a nós mesmos e projetando isso para o mundo exterior, o meio ambiente. Então, começa em nós. Cuidar do corpo, mudar a alimentação, mudar a forma de pensamento, porque, como eu disse inicialmente, que a maior poluição que existe na Terra é a poluição mental. Então, o que eu posso fazer? Continuamos nas nossas reflexões, nas considerações finais dessa palestra sobre a relação da medicina holística com o meio ambiente. Adotar hábitos compatíveis com o respeito à natureza é adotar hábitos saudáveis. Faça sua religação com a natureza. Emita boas vibrações para o planeta. Adote a sustentabilidade como valor espiritual. Praticar a ecologia do amor. Eu vou tornar a repetir o que eu falei alguns momentos atrás. A gente ama o próximo, a gente defende os animais, mas a gente consome os animais. Não maltrate os animais, mas a gente consome os animais, não é? Aí Filomeno ele diz assim, ele vai nas suas considerações finais, nesse capítulo sobre a medicina holística, que ele diz assim, qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas nas suas partes isoladamente. Você tem que pensar como todo e não fragmentário. Então, ser espírita, vivenciar a doutrina dos espíritos, é você ter uma visão holística, cósmica, universal da sua relação com o meio ambiente. O homem, ele diz assim, o homem é membro da vida, tem vida integrada em a natureza e deve ser considerado globalmente, alterando o tradicional modelo biomédico para uma visão mais completa, na qual o amor, conforme a proposta de Jesus Cristo, tenha prevalência, assinalando definitivamente as atitudes e condutas de cada um. Enquanto, e aí ele vai encerrando, enquanto a medicina não se unir à psicologia, à ecologia, à agricultura e outras doutrinas afins para um mais amplo conhecimento do ser, dando-lhe uma conduta holística, as terapias prosseguirão deficientes, incapazes
de integrá-lo no contexto da realidade a que pertence. Portanto, meus queridos amigos, essas são as nossas reflexões sobre a medicina holística da alma. Para que a gente não adoeça, vamos mudar as nossas ações, as nossas atitudes com o planeta Terra. André Luiz falava dos 3 andares da consciência: o subconsciente, a consciência e o superconsciente. Nós temos um cérebro reptiliano e que esse cérebro reptiliano tem milhões de anos. Estamos evoluindo, ou melhor, saímos daquela fase da horizontalidade para a verticalidade. Estamos ampliando o nosso estado de consciência do primado do espírito, buscando a valorização do ser, a forma como nós pensamos, como nós agimos. Nós já tivemos várias fases na nossa evolução. Estamos fadados a nos tornarmos espíritos puros daqui a alguns milênios de anos. Certamente todos nós estamos caminhando para a única morada da casa do Pai, que é a morada das grandes bem-aventuranças. Portanto, meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos dê uma reflexão diante da vida e diante dos grandes desafios que todos nós estamos enfrentando no atual momento. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe.